Imagina você acordar aos 16 anos, viúva, num país que te odeia e descobrir que seus próprios pais proibiram você de tocar no seu dinheiro enquanto você passava fome. Catarina de Aragão não era uma princesa protegida, ela era uma refém política num tabuleiro onde até a sua virgindade tinha preço. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje eu vou te mostrar o que o livro de história pagou. O cheiro do suor inglês, as 4.000 tochas de um funeral e o colapso mental de um rei. Se você gosta de história sem filtro, já se torna um coroado ou curioso agora clicando no botão e bora pro café. Depois da morte do príncipe Arthur Tudor em 1502, a Catarina de Aragão virou uma peça central de um jogo político perigosíssimo. E não era só sobre luto ou amor, era sobre alianças, poder e sobrevivência. Porque naquele momento, cada decisão tomada pela corte inglesa e pela Espanha podia definir se ela continuaria princesa ou seria descartada como um problema diplomático. No dia 2 de abril de 1502, o corpo do príncipe Arthur morto foi levado para Worcester para o funeral. Mas Catarina não estava presente porque ela ainda estava doente do suor inglês, mas com certeza ela já sabia que o seu futuro era incerto e seu status também. Ela não sabia se ia sobreviver até o dia seguinte, ela não sabia se ainda era princesa, não sabia se voltaria para a Espanha, não sabia nada. E enquanto a Catarina estava isolada em Ludlow, o funeral do Arthur acontecia em uma cerimônia que os cronistas da época descreveram como uma das mais emocionantes que a Inglaterra já tinha visto. Durante a missa, um cavaleiro entrou pela porta oeste da catedral, usando a própria armadura do Arthur, segurando a arma virada para baixo. Isso era um símbolo medieval de luto e do fim do serviço ao príncipe. E quando o caixão finalmente foi baixado à cova, os servos da casa do príncipe quebraram seus bastões de ofício ao meio e jogaram tudo dentro do túmulo junto com ele, porque aquilo simbolizava que o trabalho com o príncipe deixava oficialmente de existir, a casa do príncipe. Só que se não bastasse sua dúvida da Catarina, também tinha uma dúvida dinástica, porque se ela tivesse grávida, ainda havia esperança para a dinastia. Se fosse um menino, aquele bebê automaticamente se tornaria o herdeiro legítimo da Inglaterra. A Catarina continuaria sendo peça fundamental da dinastia Tudor e o casamento teria, aos olhos da corte, cumprido sua função. Mas a realidade destruiu essa possibilidade muito rápido. Catarina não estava grávida, e no instante que isso ficou claro, o status dela despencou de forma quase imediata, porque nos termos frios e insensíveis da política, ela deixou de ser a futura mãe de um rei Tudor e virou apenas um gasto. Uma viúva estrangeira num país que não era dela, sozinha, isolada, sem marido, sem filho, e agora sem nenhuma função política clara dentro daquela corte. Enquanto a Catarina estava em Ludlow, sem saber sequer se sobreviveria a uma semana, o Edmund de la Pole, o conde de Suffolk, entendeu imediatamente o tamanho da crise que a morte do Arthur tinha criado. Então, assim que o Arthur morreu, ele mandou um despacho urgente para o imperador Maximiliano, dizendo basicamente: o regime Tudor está bambaleando, agora é hora de agir. E ele ainda completou com uma frase quase desesperada, dizendo que aquilo era uma corrida contra o tempo, porque quanto mais tempo ele ficasse fora da Inglaterra, mais forte o Henrique VII ficaria e pior seria para ele. Em outro bilhete, dessa vez para o próprio intendente, ele fala de forma ainda mais direta sobre o único obstáculo real que restava. O segundo filho de Henrique VII, um menino de 10 anos chamado Henrique, o futuro Henrique VIII. E o Suffolk escreve, sem cerimônia nenhuma, que o garoto não representará ameaça de espécie alguma. Traduzindo, se aquele menino morresse ou fosse removido do caminho, a dinastia Tudor balançaria e poderia ser derrubada. E claro que o Henrique VII sabia disso. Então, imediatamente depois da morte do Arthur, ele acelerou toda a rede de espionagem inglesa em Calais, nomeando Sir John Wiltshire para monitorar cada movimento do Suffolk e até tentar comprar os agentes dele. E aqui entra uma parte deliciosa da política europeia. O Henrique basicamente financiava a própria proteção, usando dinheiro enviado através de bancos internacionais para garantir que o imperador Maximiliano continuasse do lado dele. A diplomacia do século XVI era
Praticamente uma mistura de casamento arranjado, espionagem, suborno e crise nervosa em tempo integral. Enquanto isso, a Catarina finalmente foi levada de Ludlow para Londres, ainda extremamente fraca, carregada numa liteira de veludo preto enviada pela rainha Elizabeth de York. Aí, no início de maio, a Catarina já estava se recuperando no Palácio de Crowdon, uma residência ligada à Lady Margaret Beaufort, mãe do Henrique VII, às margens do Tâmisa. Ela recebia mensageiros do rei e da rainha constantemente, escrevia aos próprios pais dizendo que estava fora de perigo e, nas palavras dela, removida da situação insalubre de Ludlow. Que, sinceramente, parece o jeito diplomático de dizer quase morri naquele lugar. E é justamente nesse momento de fragilidade absoluta que começaram a chegar as respostas do Fernando e da Isabel da Espanha, e foi foda. Num parágrafo, os reis católicos faziam exigências duríssimas e extremamente calculadas, e no outro escreviam quase como pai desesperados e sofridos. Eles insistiam, por exemplo, que tinham plena confiança de que o Henrique VII pagaria as chamadas dower lands, as terras destinadas ao sustento e o financiamento da viúva do príncipe, que o rei inglês jamais quebraria essa palavra. E detalhe, quanto mais eles insistiam nessa confiança absoluta, mais claro ficava que eles tinham certeza que o Henrique provavelmente não pagaria. E aqui a situação começou a ficar cruel, porque o Henrique VII congelou o dinheiro da Catarina. E os próprios conselheiros ingleses começaram a sugerir que ela vendesse ou empenhasse a própria prataria e as joias do dote simplesmente para continuar a sobreviver, pagar empregados e comer. E o que o Fernando e a Isabel fizeram ao saber disso? Mandaram uma ordem direta ao guarda-roupa da princesa, Juan de Cuero, proibindo qualquer pessoa de tocar nas joias e na prata. Trancaram tudo, protegeram o patrimônio, ou seja, minha filha estava em necessidade, mas os bens diplomáticos tinham prioridade máxima. O romantismo familiar das monarquias europeias desaparece quando o dinheiro e sucessão entram na conversa. Enquanto eles mandavam essas mensagens emocionadas, eles também estavam pressionando discretamente para casar Catarina com o novo herdeiro inglês, o pequeno príncipe Henrique, de 10 anos. E faziam questão de repetir que isso precisava ser feito sem demora. Ou seja, enquanto a Catarina ainda tentava sobreviver física e emocionalmente, as maiores monarquias da Europa já estavam reorganizando o tabuleiro em volta dela. E o motivo de toda essa pressa espanhola era simples, a França. Porque enquanto a Catarina tentava sobreviver ao caos da própria vida, o Luís XII, aquele rei velho que depois se casaria com a princesa Maria Tudor, sabe? Tinha reinvadido a Itália em 1499 e as tropas francesas estavam avançando sob Nápoles, que era território fundamental para os interesses espanhóis. Então, o Fernando e a Isabela precisavam desesperadamente de aliados fortes para impedir que a França dominasse a península italiana inteira. E eles queriam Henrique VII, porque ele tinha dinheiro, estabilidade política, mais ou menos, e uma posição estratégica importantíssima no Atlântico Norte. Ou seja, Catarina não era só uma viúva adolescente, ela tinha virado uma espécie de corrente diplomática humana ligando a Inglaterra e a Espanha. E isso explica muita coisa, porque em agosto daquele ano eles escreveram aos embaixadores dizendo, praticamente sem disfarçar, que o novo casamento entre a Catarina e o pequeno Henrique fosse confirmado para que toda a ansiedade cessasse, e eles finalmente poderiam buscar auxílio inglês contra a França. Traduzindo do diplomaquês europeu do século XVI, por favor, mantenham nossa filha aí, porque a gente precisa desesperadamente dessa aliança. E olha o nível de desespero. Eles ainda tentaram usar o Edmond de la Pole, o Suffolk fugido, como moeda de troca. O Fernando e a Isabela sugeriram que poderiam pressionar o imperador Maximiliano a entregar o Suffolk em troca da continuidade da aliança. E aí a gente chega no momento favorito da vida do Henrique VII, quando ele percebe que todo mundo precisa dele mais do que ele precisa dos outros, porque a estratégia inteira do rei inglês girava em torno de um número muito específico, a 100 mil coroas. Era a segunda parte da parcela do dote da Catarina, dinheiro que a Espanha devia à Inglaterra e não tinha pago, na verdade nunca pagou, né? E o Henrique deixou absolutamente claro que enquanto aquelas moedas não aparecessem, o resto da diplomacia podia esperar sentado. Ao longo do outono, então, de 1502, o tom das cartas espanholas mudou completamente. Aquela
postura confiante e exigente começou a desaparecer, porque o Fernando e a Isabela perceberam que o Henrique estava controlando toda a situação, e aí chegou num ponto em que eles mandaram instruções para os próprios embaixadores evitarem falar sobre a França na frente do Henrique, porque eles tinham medo de assustá-lo e colocar de novo o noivado em risco. E no fim das contas, os dois lados perceberam que estavam presos um ao outro. Fernando e Isabela precisavam da Inglaterra contra a França. E o Henrique VII sabia que ainda podia lucrar politicamente e financeiramente mantendo a Catarina por lá. Então, mesmo desconfiando uns dos outros o tempo inteiro, todos decidiram seguir adiante. Não porque tivesse confiança, não tinha, nem afeto, nem estabilidade, mas e muito pelo contrário. O novo casamento surgiu justamente dessa insegurança de todo mundo. Era uma solução construída no medo, em cima do medo, do dinheiro e da necessidade política. Em junho de 1502, as coisas então andaram numa velocidade absurda para os padrões do século XVI. No dia 23 de junho, foi feito um novo tratado matrimonial. E 2 dias depois, em 25 de junho, já estava acontecendo a cerimônia formal no Salisbury Inn, em Londres. E no centro daquela operação diplomática inteira estava a Catarina, de 16 anos, e o Henrique, que tinha 10. E para Catarina, aquilo, cara, estava longe de ser só um novo casamento. Aquilo era a pura sobrevivência política, porque continuar como futura princesa de Gales era infinitamente melhor do que o destino horroroso de permanecer na corte inglesa como uma viúva estrangeira, sem dinheiro, sem proteção e sem lugar definido. Em abril, num raro momento de generosidade calculada, o rei Henrique autorizou 100 libras extras acima da pensão normal da Catarina. Só que ele fez questão de escrever nas margens dos livros das contas algo como só dessa vez. Pois é. Para o Fernando e para Isabela, o novo noivado resolvia vários problemas de uma vez. Mantinha a Catarina presa diplomaticamente à Inglaterra, preservava a aliança entre os dois países e ainda fortalecia a posição espanhola contra a França. E o Henrique VII também saiu ganhando, porque ele continuava usando a segunda parcela do dote da Catarina como um instrumento de pressão. Só que detalhe, eles estavam tão desesperados que eles evitaram discutir o dinheiro da Catarina. Literalmente, eles varreram para baixo do tapete o problema financeiro, porque ninguém queria arriscar o tratado. Só que essa pressa toda criou um problema jurídico gigantesco, porque a Catarina agora estava prometida ao irmão do marido morto e para a Igreja Católica não era simplesmente ok, vida que segue, tinha o chamado impedimento de afinidade. Em outras palavras, Roma precisava autorizar oficialmente o casamento através de uma dispensa papal. E aí surge a pergunta que vai perseguir a Inglaterra pelas próximas décadas inteiras e que a gente já discutiu no vídeo anterior. Eles transaram ou não transaram? E aqui tem um detalhe importantíssimo que você não vai ver em nenhuma biografia. O próprio rascunho desse tratado de junho de 1502 afirmava que o casamento dos dois tinha sido realizado segundo os ritos da Igreja Católica e consumado. Ou seja, a posição oficial inglesa naquele momento é que eles tinham transado sim. Só que o Fernandão percebeu muito rápido que a questão da consumação afetava diretamente as negociações financeiras. E aí começou o malabarismo político, porque meses depois ele escreveu a Roma dizendo que a Catarina era virgem como isso era conhecido na Inglaterra. Mas, ao mesmo tempo, ele acrescenta que os ingleses, se eles preferissem argumentar que houve consumação, tudo bem, podia continuar dessa forma. E o Henrique VII, uma paz sem pressa nenhuma. Ele arrastou as negociações com Roma o máximo que conseguiu. E aí a situação ficou mais caótica, porque o Papa Alexandre VI morreu no meio do processo. E você lembra quem era esse Papa? O Papa Borgia, o Safadão. Eu preciso fazer um roteiro sobre ele. Aí você pensa comigo, com esse Papa, o Borgia, seria muito mais fácil obter a dispensa, porque ele era extremamente político, flexível e saidinho. Imagina se cai na mão de um Papa mais rígido juridicamente, mais preocupado com o precedente da Bíblia ou menos disposto a interpretar a situação.
A questão da afinidade podia ter virado um inferno ainda maior desde o começo. E essa morte, em agosto de 1503, foi aparentemente a alegria coletiva de Roma. Claro também que o funeral foi um caos, com brigas e tudo mais, eu posso comentar em outro vídeo. E como se isso não bastasse, o sucessor dele, o Pio III, sobreviveu 26 dias no cargo. Depois veio o Júlio II, que estava ocupado demais lutando as próprias guerras na Itália, para se preocupar com o drama adolescente matrimonial. Enquanto, então, a Catarina esperava, a diplomacia inglesa continuava presa nesse limbo jurídico, político e religioso. E, realmente, quando a dispensa papal finalmente chegou, em 1504, os redatores em Roma conseguiram produzir uma das palavras mais perigosas de toda a história Tudor, porque dizia talvez. E, ao deixar essa questão da consumação em aberto, Roma criou aquela bomba relógio jurídica que você sabe que explodiu e ia enlouquecer todo mundo. Enquanto isso, a vida real da Catarina em Londres começava a desmoronar de uma forma quase humilhante. O Henrique continuava não pagando as despesas da princesa, os criados espanhóis não estavam mais recebendo salário e os fornecedores cortaram comida, roupas e suprimentos da princesa. E aí ela realmente começou a vender a própria prataria e suas joias para conseguir sobreviver e alimentar todos os seus servidores. E o mais cruel é que o Fernando e o Henrique continuaram usando exatamente esse sofrimento como arma um contra o outro. O Fernando dizia que não pagaria a segunda parcela do dote enquanto o Henrique não liberasse as despesas e as terras de viúva. O Henrique respondia, cruzava os braços, dizendo praticamente a mesma coisa ao contrário. E tudo isso acontecia enquanto a monarquia inglesa continuava fingindo estabilidade, riqueza e magnificência em público. No Natal de 1502, o Henrique VII fez a sua tradicional procissão até a Capela Real em Richmond, usando um veludo púrpura, cercado por lordes e bispos em trajes cerimoniais. Lá, diante do altar, ele ajoelhou e ofereceu sua moeda de ouro à igreja. E logo depois veio o filho dele, o Henrique, com 11 anos. E aqui entra um detalhe simbólico. Pela primeira vez, ele não era mais Duque de York. Ele foi apresentado como Príncipe de Gales. E bem no centro daquela cena estava Elizabeth de York, visivelmente grávida, enquanto o coro da catedral cantava músicas natalinas compostas para aquela ocasião. Parecia um retrato perfeito da estabilidade Tudor. Só que por trás existia um pânico, porque a gravidez da rainha não era apenas uma felicidade familiar, era questão de sobrevivência nacional. Às celebrações do Dia de Reis, os cortesãos trouxeram presentes ao rei e rainha, dinheiro, frutas exóticas, animais raros, incluindo um leopardo vivo. E entre esses presentes também apareceu um manuscrito em latim, escrito por um astrólogo italiano, chamado O Livro das Excelentes Fortunas de Henrique, Duque de York e seus pais. E aqui a história fica quase cruel de tão irônica, porque ele escreveu tudo o que o rei queria ouvir. Disse que a Elizabeth de York viveria até os 80 anos. O problema é que ela estava grávida naquele momento e morreria poucas semanas depois. Então, em janeiro de 1503, a Elizabeth foi levada pelo Tâmisa cuidadosamente até a Torre de Londres para dar à luz. E como eu já expliquei para vocês, a torre não era apenas prisão e execução. Também fazia parte do ritual de nascimento real, coroações e casamentos. A cena toda parecia cinematográfica demais para ser real. Inverno rigoroso, o rio parcialmente congelado, a rainha reclinada em almofadas e tapetes dentro da barcaça, enquanto braseiros queimavam ervas aromáticas para disfarçar o cheiro pesado do Tâmisa. 22 remadores conduziam a embarcação lentamente pela água gelada, enquanto a Inglaterra inteira basicamente depositava naquela gravidez esperanças de sobrevivência da dinastia. Só que não seria a hora que o Henrique VII ficaria em paz. O quarto onde a Elizabeth foi dar à luz tinha sido preparado com aquela obsessão da Margaret Beaufort, uma mulher que administrava a própria vida como se estivesse organizando uma cruzada.
seguindo as instruções que ela mesma tinha escrito. O teto, as paredes, as janelas, tudo estava coberto por tapeçarias azuis, salpicadas de flores de lis douradas, símbolos ligados tanto à realeza quanto à Virgem Maria. Apenas uma única janela ficou descoberta para deixar entrar luz natural. Tinha um armário cheio de louças reluzentes, 2 berços já preparados, um altar riquíssimo com relíquias de santos e uma cama enorme sob dosséis de veludo, ouro e arminho. Era quase como se o quarto inteiro tivesse sido transformado numa espécie de útero simbólico gigante. Quente, protegido e controlado nos mínimos detalhes. Isso era intencional. As flores de lis simples eram preferidas a tapeçarias com imagens muito elaboradas, porque eles acreditavam que figuras excessivamente complexas podiam superestimular mulheres em trabalho de parto. Tipo assim, essa mulher não pode ver muito desenho porque ela talvez vai morrer. Pois é. E um detalhe importante: homens eram proibidos naquele espaço, médicos também, porque a crença da época era que a presença masculina deixava mulheres ansiosas durante o parto e, sinceramente, pela primeira vez em muito tempo, a medicina Tudor talvez estivesse certa sobre alguma coisa. Aí, no dia 2 de fevereiro de 1503, enquanto a corte celebrava a Candelária, a festa religiosa que acontecia durante 40 dias depois do Natal, cheia de velas, simbolizando a luz trazida ao mundo pelo nascimento de Cristo, a Elizabeth entrou em trabalho de parto muito antes do esperado. Era para ela ter ficado 1 mês em confinamento. E ela ficou 2 semanas. E as contrações começaram de forma violenta e repentina. O parto era prematuro. E aí ficou claro que algo estava dando muito errado. A rainha ficou com febre alta. Alternava entre consciência e inconsciência, enquanto o palácio começava a tomar pânico. De um lado, o Henrique, do lado de fora, ele entrou num estado de agitação que os relatos descrevem como quase frenético. Ele despachava mensageiros no meio da noite, procurando médicos e especialistas pelo interior da Inglaterra inteira. Vieram homens de Kent, do interior, de todos os lugares possíveis e nada funcionou. E no dia 11 de fevereiro de 1503, no próprio aniversário de 37 anos, a Elizabeth de York morreu. A filha prematura foi batizada às pressas como Caterina. Depois também logo morreu. E aqui acontece uma coisa muito rara dentro da história Tudor. O Henrique VII simplesmente quebrou emocionalmente. Os relatos dizem que ninguém ao redor dele jamais tinha visto o rei naquele estado. Esse homem que passou a vida inteira controlando cada gesto, cada moeda e cada ameaça política, finalmente perdeu completamente o controle. Anos antes, ainda no exílio, rumores de que a Elizabeth podia se casar com Ricardo III já tinham abalado o Henrique profundamente. Uma fonte da época diz que aquilo beliscou no próprio estômago. Mas agora era diferente, ela tinha morrido. Enquanto o corpo recém-preparado da rainha repousava cercado de velas na capela da Torre de Londres, velado pelas damas de companhia e pelos grandes oficiais da corte, o Henrique entregou os preparativos funerários para a mãe, a Margaret Beaufort, Thomas Howard e Richard Guilderford. Mandou celebrar 600 missas em Londres e então foi embora, se isolou. Isso é o que eu sempre comento sobre esse casamento. Por mais que ele tenha sido extremamente pragmático e o casamento tivesse sido uma aliança política importante, o Henrique VII realmente amava Elizabeth de York. Ele nunca a traiu. E após esse momento, o rei, então, entraria em uma depressão profunda. E ele começou também ter a sua saúde deteriorada lá em Richmond. Os relatos dizem que ele ordenou que nenhum homem se aproximasse dele. Era a primeira vez durante todo o reinado que o Henrique VII simplesmente abandonava a imagem pública do rei absoluto e controlado. E para piorar, ele desenvolveu uma infecção aguda na garganta, provavelmente agravada pelo frio intenso e já pela condição física que estava debilitada. Durante dias quase não conseguiu engolir nem abrir a boca. E o mais perigoso, ninguém podia deixar essa informação escapar, porque naquele momento a sucessão dependia literalmente de um único menino de 12 anos de idade, enquanto Edmund de la Pole continuava solto no continente esperando qualquer sinal de fraqueza da monarquia inglesa. Então,
O Henrique ficou isolado por 6 semanas, cercado apenas pelos homens mais íntimos da Câmara Privada. E a mãe dele, Margaret Beaufort, praticamente assumiu o controle silencioso da situação. Mudou-se para Richmond, coordenou médicos, remédios, provisões e pagamentos enquanto observava tudo. Era bem cinematográfico. Imagina uma matriarca de série política da HBO administrando uma dinastia prestes a cair. E no dia 22 de fevereiro, o funeral da Elizabeth de York atravessou Londres inteira. As ruas estavam lotadas e silenciosas, os sinos dobravam, enquanto padres esperavam nas portas das igrejas, segurando incensários. A liteira funerária foi puxada por 8 cavalos, cobertos de veludo preto, e sobre ela repousava a efígie da rainha, cuidadosamente pintada, usando coroa e vestes de estado. As mãos cobertas de joias, segurando o cetro real. 200 pobres carregaram tochas acesas ao redor do cortejo, porque acreditavam que isso ajudava na intercessão junto a Cristo. Atrás vinham damas de honras, religiosos, carmelitas e até agostinianos, e o coro também da Chapel Royal, e mercadores espanhóis, venezianos, florentinos e genoveses marchavam no cortejo, porque a morte da Elizabeth de York não era apenas uma tragédia pessoal, foi um terremoto político que atravessou a Europa inteira. Além disso, pelas ruas principais de Londres, especialmente em Cornhill e Cheapside, estavam alinhados um grupo de 37 jovens vestidas de branco, uma para cada ano da vida da Elizabeth de York, e cada uma segurava uma vela acesa. Então, imagina a cena, Londres medieval inteira brilhando no escuro como uma muralha de fogo e velas em homenagem a uma rainha morta. Parece quase simbólico demais para ser real. E agora vale parar e perguntar uma coisa. Quem era Elizabeth politicamente? Porque existe uma tendência enorme de reduzir ela à figura de a rainha silenciosa e passiva. O próprio embaixador espanhol, Pedro de Ayala, disse que ela era amada porque era impotente. É sério. E essa frase diz muito sobre o olhar masculino da época do que sobre ela de fato, porque quando a gente olha as evidências completas, a imagem que aparece é completamente diferente. A Elizabeth de York, a rainha branca, era extremamente ativa politicamente, só que de maneira discreta, porque existiam limites na época. Em 1495, durante a crise do Perkin-Welbeck, ela organizou e financiou casamentos estratégicos para suas próprias irmãs, a Anne e a Catherine, fortalecendo alianças nobres importantes para o regime Tudor. Também mandava cartas severas, interferindo diretamente em questões jurídicas quando ela achava necessário. E quando William Courtenay, cunhado da Elizabeth, foi preso na Torre e acusado de ligação lá com La Pole, ela não abandonou a família dele, mandou roupas para o prisioneiro, camisas, casacos e até um gorro noturno, e manteve os filhos dos Courtenay protegidos sob os cuidados dela. Então, a grande verdade é que Elizabeth exercia poder o tempo inteiro, só que fazia isso de maneiras que o sistema político masculino não sabia classificar. Como não entendiam aquele tipo de influência feminina discreta, chamavam de impotência. E talvez a maior prova da importância dela seja justamente o que aconteceu depois da sua morte, porque o reinado Tudor começou a se desestabilizar. Ela não era apenas a esposa decorativa do rei, ela funcionava como o equilíbrio emocional, dinástico e político daquela monarquia inteira. O Thomas More escreveu um dos epitáfios mais bonitos feitos para ela, chamado Rueful Lamentation. E ele escreve o poema como se fosse a própria rainha falando depois da morte. Ela reflete sobre glória, poder, estabilidade, como eles desaparecem rápido demais. E ele também faz uma provocação sutil àquele astrólogo que prometeu que ela viveria até os 80 anos. Ele diz algo de: o ano ainda continua, e mesmo assim aqui estou deitada. É quase uma ironia fantasmagórica. E no final do texto, talvez venha a frase mais devastadora de todas. A rainha morta se dirige diretamente ao Henrique VII e diz: antes você era pai, agora você vai precisar fazer também o papel de mãe. Isso resume perfeitamente o tamanho da perda. Não era apenas um rei viúvo, era o colapso de uma estrutura inteira que sustentava a dinastia Tudor há 18 anos. Então, imagina o cenário: 37 jovens vestidas de branco, segurando velas nas ruas escuras de Londres, 4.000 tochas
iluminando a cidade inteira, e enquanto isso, Henrique VII estava trancado numa câmara privada em Richmond, gravemente doente e consumido pelo luto, ordenando que nenhum homem se aproximasse dele. Então, o que acontece depois que as luzes se apagam? Isso é para o nosso próximo arquivo segunda-feira, com a continuação da biografia. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite, e se possível se torne membro, me ajuda a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você todos os dias. Beijo grande e até o próximo Stevie Flix.